Agora, irmãos, eu vou mostrar para vocês, essa daqui é a segunda parte, né, da escola bíblica, que a gente está deixando aí no YouTube. A primeira parte a gente trouxe uma introdução, mostrou Salmo 7, Salmo 11, falamos sobre o justo, sobre o ímpio, sobre quem é justificado, até quem realmente é justo, né, que é justificado pelo sangue do Filho de Deus, pela obra lá na cruz realizada. E agora, né, a gente tinha terminado o último vídeo dizendo que a gente ia mostrar as armas que o Senhor usa, que aquelas armas que estão escritas lá no Salmo 7, versículo 12, né, que se o homem não se converter, o Senhor vai afiar a sua espada, e ele já tem o seu arco preparado. Depois no versículo 13 vem dizendo que ele já preparou armas de morte, e ele envia sobre a terra essas armas. E uma das armas que o Senhor sempre usou contra os rebeldes, contra a humanidade rebelde, principalmente o povo de Israel. O Senhor, desde o Antigo Testamento, do Antigo Pacto, o Senhor vem enviando essas pragas sobre os desobedientes. Aí você vai falar assim: ah, irmão, mas isso aí era só no Antigo Testamento. Ué, o Senhor não mudou. Você pensa que o Senhor perdeu o poder sobre aquilo que Ele mesmo criou? Você pensa que só porque você via as pragas lá no Egito, lá, quando você lê a Bíblia, você vê aquelas pragas que atingiram o reino de Faraó, você pensa que o Senhor não tem mais poder para fazer isso? Só porque agora nós vivemos debaixo da graça? Você pensa que a graça vai tirar o poder do Criador sobre aquilo que Ele mesmo criou? De maneira alguma. O mesmo Senhor de 1000, 2000, 3000 anos atrás é o mesmo Senhor de agora. O Senhor não muda, o poder dele não muda, não diminui o poder dele. E o poder dele é ilimitado. Então, da mesma forma que o Criador podia mandar pragas lá no passado, que ele agia lá com o povo de Israel, ele continua agindo contra a humanidade. Só que de uma maneira que você não entende. Porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê o que aconteceu no passado, a gente pensa que isso não vai acontecer mais. E isso está diariamente na nossa vida. Olha esse vírus aí atingindo a humanidade. E aqui a gente vai ler em Deuteronômio 28, isso aqui foi um aviso para o povo de Israel, que se eles desobedecessem a lei do Senhor, eles iam ter maldição. E para a gente também não é diferente. Você pensa assim: mas nós não vivemos mais debaixo da lei. Depende. Nós estamos debaixo da lei de Deus? Estamos. Isso é, se obedecermos. Mas não estamos debaixo da lei levítica. Então a lei de sacrifício, oferta pelo pecado, essas coisas já cessou. Mas devemos obediência aos mandamentos do Senhor. E por conta disso, de não obedecer aos mandamentos do Senhor, a humanidade tem sofrido as consequências. Aqui o Senhor fala, agora que a gente vai ler Deuteronômio 28, no versículo 58 em diante, o Senhor fala: olha, se vocês desobedecerem a minha lei, vai acontecer as pragas que eu escrevi, que vão vir sobre vocês, vão vir. E vai vir ainda pragas que nem estão escritas no livro da lei. Então muita coisa está sobre a face da terra, vírus, certos tipos de coisa como esse daí, que não estão escritas no livro da lei, mas que o Senhor tem domínio. E vamos começar a ler aqui para você entender. Deuteronômio 28, 58. Você vai mostrar aqui uma primeira arma, né, que o Senhor usa, ou as armas que ele usa, os vírus, as pragas. A gente só vai ler um texto sobre isso para a gente não se prolongar muito, porque há muita coisa. Deuteronômio 28, 58. Portanto, se não seguires fielmente todas as palavras desta Torá, ou lei, escritas nesse livro, e não amares reverentemente este nome glorioso e terrível, Yahvé, o teu Deus. Quando diz glorioso e terrível, terrível aqui, irmãos, é no sentido, meus amigos, de poderoso. Então, a Bíblia, quando fala terrível, nem sempre é no sentido de coisa pejorativa. Por exemplo, você olha para uma pessoa e fala assim: fulano é terrível, porque ele é um homem mau, uma pessoa má. Então você fala que fulano é terrível. Mas o nosso Senhor, ele é terrível em que sentido? Poderoso, grandeza. O poder dele é terrível.
Terrível no sentido de poder, grandeza infindável. Então, grande, glorioso, terrível ao nome do nosso Criador, porque ninguém pode contra ele. E vem dizendo, versículo 59, então ele enviará como castigo pestes horríveis sobre ti e sobre os teus descendentes, desgraças terríveis e prolongadas, doenças graves e crônicas. Na Ferreira de Almeida fala de pestes, né? Mas é a mesma coisa, doenças graves e crônicas, pestes horríveis. Olha só as armas do Senhor. Ele enviará contra ti todas as moléstias do Egito que temestes e se apegarão a ti. O Senhor falou, olha, se vocês não obedecerem, e que até mesmo as moléstias do Egito iam atacar eles. E também vem dizendo, versículo 60, ele enviará, aliás, versículo 61, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que não estão escritas no livro desta Torá, lei, até que seja absolutamente arrasado. Olha só, a coisa é tão séria que o Senhor falou, se vocês não me obedecerem, falando para Israel, vai vir praga sobre vocês, até aquelas que vocês tinham medo lá no Egito, que vocês viram. E ainda no versículo 61 de Deuteronômio 28, 61, o Senhor fala que vai vir pragas que não estavam escritas no livro da lei. Ou seja, pragas que eles não estavam habituados a ver. É igual hoje. Quantas pragas têm surgido, pestes, vírus e tudo qualquer tipo de coisa, de bactéria que surgem na humanidade, que o ser humano nunca viu ali, ou então que vem de uma forma, daqui a pouco vem de outra, e assim vai indo, e o ser humano não consegue identificar nem de onde vem, nem para onde vai, do nada desaparece, daqui a pouco vem outra. Em pouco tempo aí, alguns anos para cá, se você notou, teve gripe suína, não sei o que, aviária, teve febre da vaca louca, teve HN1, peste de dengue, que já faz parte da rotina do brasileiro aí, todo ano é dengue, é tudo quanto é tipo de peste, de praga, e agora esse mais novo, entre aspas, esse vírus aí que tem atingido a humanidade. Então você vê que uma das armas poderosas do Criador para corrigir os moradores da Terra são as pragas, os vírus. Quando diz pragas aqui, engloba tudo, bactérias, vírus, doenças de uma forma geral. Então, o Criador ele tem poder sobre todas essas coisas. E isso que está atingindo a face da Terra, essa praga aí, ela vem com o objetivo de quebrar muitos corações orgulhosos, de mostrar quem realmente detém o poder. Os homens às vezes acham que o Senhor não tem poder ou duvidam de sua existência, e muitos estão refletindo sobre a existência do Criador agora, estão mais humildes. Você nota que nas redes sociais, na TV, você percebe que muitos estão caladinhos. Tem muita gente que gostava de afrontar o Criador, já está caladinho. Já estão vendo que a coisa é séria, que a coisa não é brincadeira e que quem manda é o Criador. Não adianta, ainda que você não venha acreditar, quem manda é Ele. Ele comanda todas as coisas e as pragas estão no domínio dele. A gente mostrou para vocês aí, né, a questão do domínio do Criador sobre os vírus, né, sobre as pragas, que eu particularmente vejo esse poder do Criador sobre os vírus como algo terrível. Isso aí é algo que demonstra que ele tem todo o poder realmente e essas coisas são mortíferas. É algo assim tremendo. O Senhor tem poder sobre as pragas e sobre os vírus, como a gente acabou de mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês o poder do Senhor sobre, vamos dizer assim, o meio ambiente, né? As pessoas, quando acontecem tragédias, furacões, terremotos, essas coisas, aí eles falam assim, não, é a mãe natureza, tudo é a mãe natureza. Nós vemos que até nisso eles tentam tirar vamos dizer assim, o mérito do Criador, eles tentam desviar o foco da humanidade.
Quando acontece alguma coisa, é a mãe natureza, é porque a natureza está devolvendo o que o homem está fazendo, e sempre tem um argumento, mas eles nunca dão o braço a torcer e falam que é a mão do Criador. Então, raramente você vai ver algum repórter, alguém dizer que é a mão do Criador. Parece que teve até um aí que falou, né, um cientista, que disse que tudo aquilo que estava acontecendo, que ele estava observando, não podia ser obra a não ser de um Criador, do Criador. Então aí ele levantou ali uma polêmica, porque os cientistas eles são difíceis de dar o braço a torcer. Mas não adianta. Quando o homem ele percebe a mão do Criador e ele tem humildade, ele reconhece. Ainda que os outros não venham aceitar, ele reconhece, ele dá o braço a torcer. E agora a gente vai mostrar para vocês, a gente mostrou o poder do Senhor, resumido num texto, né? Não vamos mostrar outros para não demorar muito. E a gente vai mostrar agora sobre as coisas criadas, o meio ambiente, né? Aqui em Isaías 29, a gente vai ler o versículo 6 somente. Tá em amarelo aí que eu vou deixar para vocês. Isaías 29, versículo 6. Diz assim, eu vou ler, vou resumir para vocês e vou mostrar do que se trata. Isaías 29, 6. Será visitada por Yahvé dos exércitos com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, e com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Aqui fala de quê? De uma cidade chamada Ariel. Você vê aqui Isaías 29, versículo 1. Você vai ver aí Isaías 29, versículo 1, está em amarelo. Diz assim: ai de Ariel, Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescente um ano a outro e deixe de seguir o seu ciclo de festas. Aí vem dizendo, versículo 2: contudo eu colocarei Ariel sob provação. Eu sitiarei para que se lamente, pranteie. Assim esta cidade será como seu próprio nome, Ariel, uma fornalha de Deus. Então a cidade Ariel, o nome Ariel, significa leão de Deus. E no versículo 2 de Isaías 29, significa também uma fornalha, fornalha de Deus. Então Ariel ele tem esses dois significados, leão de Deus, ou fogo de Deus, ou fornalha de Deus. Esses são os significados. E o Senhor falando dessa cidade, que na verdade é chamada desse nome, mas é Jerusalém, e aqui o Senhor vem falando que se eles não se arrependessem, o Senhor ia sitiar. Depois você lê Isaías 29 todo que você vai entender melhor. O Senhor ia sitiar a cidade com inimigos, né? Com adversários que o Senhor ia permitir que viesse de longe para cercar a cidade, como aconteceu. E o Senhor também, Isaías 29, 6, mostra que ia visitar com trovões, com estrondos, grandes rugidos, com tufões e tempestades e com chama de fogo devorador. Ou seja, os poderes da natureza, entre aspas, que o homem chama de natureza, o Senhor ia visitar aquela cidade com tufões, com chamas de fogo devorador. Você já viu como tem estado muitos lugares aí no planeta Terra? Na Austrália teve alguns tempos atrás aí que um fogo devorador invadiu aquele local e ninguém conseguia dar jeito. O fogo que vinha do nada aparecia, então aquele fogo consumindo toda a Austrália, teve mortes ali, teve muitas perdas, ali foi algo triste. Então o Senhor, quando visita uma localidade, um local com fogo, chama de fogo devorador, não tem bombeiro, não tem nada que apague a não ser a própria mão dele. O Senhor visita também, como diz Isaías 29, 6, com tufões, tempestades. Tem coisa terrível como tufão. Já viu que um tufão, que um ciclone, né, faz com um lugar quando atinge? Faz grandes estragos. Já viu que uma tempestade pode fazer com uma localidade? Gente, uma tempestade, dependendo da capacidade dela, ela pode destruir uma cidade toda rapidamente.
Tem lugares aí que quando passa uma tempestade não sobra nada. E dai graças àquele que tiver a sua casa preservada. Então essas são uma das armas, né? Como a gente falou, que o Senhor tem armas. Mais uma vez relembrando o Salmo 7, versículo 12. O Senhor já preparou a sua espada, já emparelhou o teu arco. Versículo 13 do Salmo 7, o Senhor fala lá que Ele vai enviar as suas armas mortais sobre a face da terra. Olha as armas do Senhor: vírus, tufões, chama de fogo devorador. Isso tudo vem da mão do Criador. Agora, continuando aqui também a mostrar mais o poder do Senhor, tem muita coisa, a gente vai resumir aqui pouco a pouco para você. Amós capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, está aí em amarelo. Você vai ver aqui, eu vou resumir, depois eu aconselho você ler com calma na tua casa o capítulo todo. Mas Amós capítulo 4, o Senhor vem proferindo juízo contra o povo de Israel, porque eles andavam em desobediência e eles profanavam a vontade do Senhor, não faziam as coisas da maneira que o Senhor estava ordenando, fora os pecados, as injustiças, as maldades que eles praticavam ali também para com o seu próximo. Aí o Senhor vem falando em Amós 4, versículo 5, ele vem mostrando o seu poder. Ele primeiro vem falando um pouquinho aqui, ó, diz: queimai pão fermentado como oferta de gratidão, porque o fermento ele era proibido na lei, e até hoje o fermento é símbolo de maldade, de mentira. Então o fermento, quando você vê na palavra, nunca é coisa boa. Então vem dizendo: queimai pão fermentado como oferta de gratidão, e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas, denuncia o Senhor. O Senhor estava falando que eles tinham prazer em ficar oferecendo pão fermentado nos sacrifícios e tudo mais, e faziam tudo da maneira deles, e se tornaram religiosos, né? Depois ele vem falando do castigo que ele ia dar para eles. Aliás, que deu e que eles não se arrependeram. O Senhor castigou eles, mas mesmo sendo castigados, eles não se arrependeram. Tem gente que mesmo vendo tudo acontecer, não se arrepende. Era o caso dos israelitas, que passaram tanta coisa e não se arrependiam. Amós 4, 6 agora. Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimento nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yahvé, o Senhor. Então, o Senhor fala que deixou eles de dentes limpos. Tem gente que fala, porque o Senhor fez obturação, cuidou dos dentes dele. Não era isso. Quando aqui fala que o Senhor deixou eles de dentes limpos, era fome. Quem não come fica de dente limpo, ou seja, não tem comida. O Senhor mesmo fala aqui que deixou eles sem pão, sem alimento, né? E mesmo assim eles não se converteram. Em Amós 4, versículo 6, você vê a correção do Senhor, o Senhor enviando fome sobre a terra, e eles não se convertiam. Depois do versículo 7, a gente vê isso aqui acontecer até nos dias de hoje aqui, né? Na nossa terra. E o Senhor falando, também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva e outra nada teve e se secou. Ou seja, o Senhor fez chover de um lado e do outro não. Então uma plantação frutificou, a outra morreu, e mesmo assim eles não se convertiam. Aí vem o versículo 8 agora, Amós 4, 8. O povo de 2 ou 3 cidades vagava, andando de uma cidade a outra, em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim, vós não refletistes, nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Então você vê, o Senhor fez chover de um lado, em Amós 4, 7. Ele fez não chover do outro. Uma plantação foi ali alimentada pela chuva, a outra se secou. Mas o povo não parava para se arrepender. O povo andou de cidade em cidade, buscando alimento, buscando água, e não conseguia.
E o Senhor fala em Amós 4:8 que nem assim eles pararam para refletir, para se arrepender. Porventura não é a condição das pessoas hoje? Todo mundo está aí reclamando, alguns estão aí desesperados, estão vendo o vírus, estão vendo isso, aquilo, mas alguém parou para refletir sobre os seus atos, para se arrepender? A gente não tem visto isso, a gente já vai falar sobre isso. Muita gente está fazendo oração aí, vamos orar, vamos se reunir, todo mundo, aquela coisa toda, a historinha da vez é dar as mãos, né? Dar as mãos, aquela coisa muito bonita, mas sem eficácia, porque não adianta orar sem arrependimento. Não adianta o povo ficar orando só para escapar da calamidade, mas não ora quebrantado, não confessa o seu pecado, quer continuar no erro. Tem gente que está aí orando, se preocupando em fazer jejum e tudo, achando que o Senhor é bobo, achando que o Senhor não sabe que ele não se arrependeu. Não adianta querer enganar o Criador. O Senhor só vai mudar quando o homem realmente se arrepender. E continuando aqui que a gente já vai falar sobre isso. Amós 4, versículo 9 agora. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Versículo 10. Mandei pragas contra vós como fiz no Egito. Matei vossos jovens a fio da espada. Permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz como que se sentisse em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas dos vossos acampamentos. E mesmo assim não refletistes nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Aí depois vem falando de Sodoma, Gomorra, vem falando de outras coisas, mas você nota que o Senhor enviando sinais, enviando pragas, corrigindo o povo, e o povo não se voltava para o Senhor. Isso que é dureza de coração. É por isso que eu não me admiro com essas coisas que têm vindo sobre a face da terra. Porque você já viu como as pessoas são duras? O Senhor aqui em Amós 4:10 diz que permitiu vir pragas, que as pessoas viram os seus parentes, os seus jovens mortos, tanto pelo fio da espada, ou seja, pela guerra, como também pelas pragas. Eles sentiram o cheiro da podridão dos cadáveres largados. Eles viram a miséria, mas não se voltavam ao Criador. É por isso que eu não me admiro que tem gente que vai passar por esse vírus, vai passar por outras condições aí e não vai se arrepender. Tem gente que está esperando o momento desse caos passar para poder pecar mais do que pecava ainda, para pecar com mais intensidade. E isso é muito triste, porque enquanto não houver um quebrantamento verdadeiro, não adianta com esse papinho de ficar aí orando, tudo só para se ver livre da praga que não vai dar solução. O Senhor não vai dar solução. O Senhor vai permitir que outras coisas venham, e como eu já falei numa mensagem anterior, não nessa que a gente está falando aqui agora, mas numa mensagem que a gente deixou no YouTube, se essa praga passar, pode ter certeza que não é por causa da oração de muitos crentes, não. Porque a igreja na face da terra está uma vergonha. Está uma vergonha. E eles não querem se arrepender dos seus pecados, não querem se arrepender dos seus roubos, não querem se arrepender das heresias, das coisas erradas que têm ensinado, mas querem a solução. Muita gente é assim, quer a bênção, mas não quer se arrepender, não quer obedecer a palavra do Criador. E como eu estava falando, não adianta esse negócio de orar sem arrependimento. Eu aconselho vocês até lerem o livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel, capítulo 9, traz uma lição para a gente de arrependimento. Eu vou resumir aqui, mas eu vou ler umas partes aqui para vocês. Não dá para ler tudo, que é um capítulo grande, mas você lendo Daniel, capítulo 9, você vai entender o que eu estou dizendo. Daniel, capítulo 9, Daniel ele não faz uma oração como o do povo está fazendo hoje. O povo está orando para se ver livre da praga, para se ver livre do corona, que quer isso, quer aquilo, quer se dar bem, quer sair da crise. É só isso. Mas eles não estão orando, voltando-se ali
para os seus defeitos, para as suas falhas, reconhecendo o seu pecado diante do Criador. Se hoje o Brasil, que faz muito isso, esse negócio de oração, todo mundo junto, é muito bom. Eu sou totalmente a favor de orar. Devemos fazer isso, porém uma oração verdadeira, porque o Senhor não é homem para ser enganado. Pode se enganar a mim, pode se enganar qualquer um, mas o Criador, ele não pode ser enganado. Então o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão orando e você nota que a oração sempre, Senhor, abençoa o teu povo. Primeiro, que povo? Senhor, repreende esse vírus que está aí, repreende o mal. Mas e aí, eles se arrependem? Não se arrependem. Você não vê ninguém falando, Senhor, nós pecamos. Senhor, nós no Brasil, nós temos sido idólatras. Nós evangélicos estamos aqui, também temos roubado as pessoas, temos enganado. Nós nos arrependemos que nós pregamos heresia. Eles não falam isso. Eles falam com o Senhor como se estivesse falando com o homem. Porque o homem não sabe às vezes o que o outro fez, mas o Criador sabe tudo que a gente faz. Então, os evangélicos e todas as demais pessoas chegam diante do Criador como se tudo tivesse indo de vento em popa, que não precisasse ninguém se arrepender. Aí você vê idolatria no nosso país, você vê evangélicos corrompidos. Os evangélicos são os que mais dão um mau exemplo na nossa nação, infelizmente. Essa é a realidade, quer você goste ou não. Vai me dizer que você não sabe, você não tem TV em casa, você não tem rádio, você não tem jornal, você não lê notícia, não tem internet. Você vai ver um escândalo atrás de outro, de evangélicos. Então o sal da terra contaminado e eles querem a cura, querem libertação, querem tudo, é muito bonito, oração, papapá, aquele velho cenário de hipocrisia. E o Senhor não ouve. Agora, se eles estivessem fazendo igual Daniel, Senhor, nós pecamos. Olha só, Daniel era um homem temente a Deus, o homem que obedecia ao Senhor, mas ele mesmo se coloca e ele fala, Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, ou seja, ele confessa o seu pecado. Em nenhum momento ele fica pedindo, Senhor, a gente quer cura, a gente quer isso, não. Ele fala, Senhor, nós pecamos, porque quando você se arrepende, você confessa o seu pecado ao Criador, ele age. A cidade de Nínive foi assim. Nínive estava a ponto de ser destruída. O Senhor enviou Jonas ali, vocês já conhecem a história. Então, qual que era a determinação do Senhor? Se vocês não se arrependerem, vai ser destruída. O rei se arrependeu, se humilhou, teve um jejum ali grande, e foi um jejum até de animais, mas não foi só jejum. Igual no Brasil está fazendo, todo mundo jejuando, passando fome, mas não se arrepende. Não larga o pecado, os evangélicos continuam pregando heresia, continuam arrancando dinheiro da nação, as pessoas continuam enganando, vários falsos líderes por aí, uma corrupção total e todo mundo passando fome ali, achando que passar fome, ficar sem comer, jejum por jejum, vai mudar alguma coisa. Não vai. A diferença do povo de Nínive para o povo do Brasil é que eles jejuaram e se arrependeram das suas obras malignas. Se arrependeram das suas idolatrias, se arrependeram de tudo aquilo que eles faziam de errado, abandonaram as práticas erradas, tomaram uma posição e não apenas jejuaram para daqui a pouco estar tudo igual, não. Eles tiveram arrependimento sincero, aí o Senhor cessou de fazer o mal contra Nínive. Nínive, que estava a ponto de ser destruída, subvertida, destruída, o Senhor deu uma chance a Nínive porque viu o arrependimento daquele povo. Então o que falta hoje não é jejum nem oração. O que falta é jejuar e orar com arrependimento. Isso não tem. E olha o que Daniel vem falando aí, para você ver, se você quer realmente que o Senhor tire o mal de sobre nós, vamos começar nos arrependendo. Passe para as pessoas o arrependimento. Você tem que se arrepender. Não adianta ficar orando só para orar, tem que se arrepender, sair da idolatria, sair da heresia. Você que é líder, que arranca dinheiro das suas ovelhas, as ovelhas suas, né? Porque está nas tuas mãos, né? Infelizmente não são nem do Senhor mais. Você que arranca dinheiro do povo, pare de extorquir o povo, pare de enganar, pare de trazer doutrina de dízimo que não tem nada a ver com os tempos de hoje. Pare de inventar mentira, de arrumar pretexto para enganar o povo, que aí, se você se arrepender, o Senhor vai aplacar a ira. Mostre o povo a palavra da verdade, aí vai mudar.
Aí diz assim, Daniel 9, versículo 3. Então voltei o meu rosto ao Eterno, Elohim, a fim de buscá-lo, mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em pano de saco e coberto de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão. Olha só, Daniel falando, expressei a seguinte confissão. Daniel não pediu, Daniel confessou. Senhor, me livra do vírus, me livra disso. Não. Ele falou, Senhor, eu confesso. Ó Adonai, olha a confissão de Daniel. Ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia. Compara com todas as pessoas que te amam e obedece os teus mandamentos. Olha a confissão de Daniel. Nós pecamos, olha só, nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade, rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não demos ouvidos, Daniel 9,6, a confissão de Daniel, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que pregaram o teu santo nome, aos nossos reis, os nossos governantes e líderes, bem como nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ou seja, eles não estavam ouvindo a voz do Senhor. Então Daniel, eu não vou ler tudo aqui, Daniel confessa ao Criador os pecados da nação. Ele, Senhor, nós pecamos, nós não demos ouvidos, nós vacilamos, nós estamos errados. É isso que falta para o povo aqui no Brasil, principalmente os evangélicos. Confessar as coisas erradas, sair da heresia e praticar a verdade, parar de extorquir as pessoas, parar de arrancar 10% do bolso das pessoas inocentes que não sabem de nada, que não conhecem as escrituras, parar com essa maldade. E os outros demais também pararem de praticar pecado, se converterem ao Senhor. Aí o Senhor vai tirar a praga, o Senhor vai tirar tudo isso que está acontecendo na face da terra. O Senhor vai trazer ali o refrigério para as pessoas. Mas enquanto tiver de hipocrisia, não adianta, porque o Senhor não é igual ao homem que pode ser enganado. Alguém pode me enganar, pode enganar você, mas o Criador ninguém engana, ninguém. E agora, continuando em Daniel 9, nós estamos pulando para o versículo 11 para abreviar. Eu vou mostrar para vocês aqui o restante da confissão de Daniel. Daniel falando, Daniel 9, 11. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, a lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Aí ele vem dizendo, por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá, a lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Ou seja, Daniel falando que todas as maldições vieram sobre eles porque eles desobedeceram a palavra do Criador. É igual hoje. Por que a humanidade está sofrendo? Desobedece às leis do Senhor. Você vê hoje uma pouca vergonha na face da terra, homem com homem, mulher com mulher, pessoas roubando umas às outras. E como se não bastasse isso, você vê líderes religiosos que se têm por títulos ali de lideranças pastorais, de obreiros do Senhor, roubando as pessoas, estão transgredindo a lei do Senhor. Porque não roubarás, não era só na lei, é até hoje. Não adulterarás, a lei, né? O casamento divino, que tem ali homem com mulher, mulher com homem, sexos opostos, não iguais, está sendo mudado. Toda a lei do Senhor está quebrada. As pessoas não obedecem mais à lei do Senhor. As próprias denominações que se dizem evangélicas, conhecedoras da verdade, têm tido um comportamento absurdo. Não obedece à lei do Senhor, quebrando todos os mandamentos que podem quebrar. Já tem até adultério, tem líderes aí, pastores que são casados 5, 6, 7 vezes, as mulheres deles estão todas vivas por aí. Adultérios, líderes adúlteros, que se separam das esposas como se fosse uma troca de roupa. E as mulheres estão todas por aí, ó. Se fossem viúvas, mas não, as mulheres estão por aí, ó. Estão aí adulterando, quebrando as leis do Senhor, e ainda tem pessoas para seguir esse tipo
de pessoas com esse comportamento. E o povo de Israel quebrou também a lei. Por isso que o Senhor falou, as maldições vão vir sobre vocês. Daniel 9:12. Cumpriste assim a tua palavra, pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes, governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na Torá, na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio, e ainda assim não temos buscado o favor de Yahvé, o nosso Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua verdade. E diz, por isso Yahvé preparou este castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo que pensa e realiza, e nós de fato não temos obedecido a sua colê ou voz. Então, Daniel falando que mesmo vendo, olha só, tudo que estava vindo sobre eles, Israel não se arrependia, não se voltava para o eterno, para Elohim, para o nosso Deus, que é justo, como diz Daniel 9:14, não obedecia a voz do Criador. Está igual hoje. As pessoas estão vendo as coisas acontecer, não se voltam para a voz do Criador. E tudo que ele faz, ele é justo. Ele não é imperfeito, ele não erra. Quando o Senhor envia essas coisas sobre a face da terra, você vê que é a desobediência do homem que provoca sua ira. Eu deixo até um livro de Jó, depois você dá uma lida, você anota para ler depois. Eu gostaria que você lesse o livro de Jó, no capítulo 37. Ali fala de como o Senhor controla todas as coisas, né? Os gelos, os ventos, Ele manda em tudo. Você dá uma lida em Jó 37 que você vai entender ali. Eu não vou ler agora porque fica muito grande. E nós já estamos terminando, só vou mostrar mais uns versículos para vocês, para a gente terminar essa escola bíblica de sábado, que tem muito conteúdo, não dá para a gente falar tudo, então a gente vai abreviar o máximo possível, né? Tentando abreviar o máximo possível. Diante de tudo que a gente falou aqui, não tem desculpa para a pessoa dizer que não teve uma oportunidade, que não ouviu. Eu vou deixar uma palavra aqui para vocês também, que fala aqui sobre o que o Senhor, ele, da onde que vem, né? Toda essa ira do Senhor, né, sobre a humanidade. Às vezes você está falando assim, mas o Senhor é bom, isso não pode acontecer. O irmão leu ali o Antigo Testamento, mas eu queria ver alguma coisa no Novo Testamento. Gente, tem tanta informação do Senhor para nós. Eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Tá em amarelo, diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Olha só, a ira de Deus é revelada dos céus, ela vem dos céus para a humanidade. Quando diz do céu, não é esse céu que tem aqui não. É o céu onde está o trono do Senhor. Não é o céu onde estão os astronautas, não é o espaço. É um lugar onde só alcança ali quem o Senhor quiser que alcance. É um lugar onde está o trono do Senhor, onde estão os anjos na glória. Terceiro céu, de lá vem os juízos de Deus, do trono de Deus sobre a humanidade. Eu vou mostrar mais detalhadamente daqui a pouco. Então o Senhor manifesta sua ira contra a humanidade e vem dizendo, versículo 19, Romanos capítulo 1, versículo 19, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Olha só, é evidente a existência do Criador. Quando você olha para tudo aquilo que acontece entre nós, você já percebe. Você olha para o próprio ser humano. A diferença que nós temos entre os animais, ela é tão grande. Talvez quem é meio bitolado não entenda. Porque tem gente que acha que o ser humano é igual ao animal, tem gente que fala que é isso, que é aquilo, mas não é. O ser humano, nós temos corpo, alma e espírito. Nós temos um raciocínio que está acima do raciocínio de todos os animais.
Todos os animais ali, por mais bonitinho, por mais gracinha que faça, eles têm um instinto e têm até uma inteligência limitada, mas o ser humano, ele é capaz de fazer coisas que nenhum desses aí pode fazer, porque nós somos diferentes. Nós somos seres humanos, não animais. E nós mesmos somos exemplo da existência do Senhor. A nossa existência é exemplo de que o Senhor existe. E vem no versículo 20 dizendo: pois desde a criação do mundo, Romanos capítulo 1, versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Não existe desculpa para você falar: Senhor, o Senhor não se mostrou para mim, o Senhor não deu um sinal da sua existência. Gente, toda a criação, você próprio, é prova da existência do Senhor. A própria inteligência do homem, ainda que usada às vezes para o mal, é prova da existência do Criador. Então, do céu, como a gente já leu, Romanos capítulo 1, versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus sobre a humanidade, contra os homens que detêm a verdade e mentira, que distorcem a palavra do Senhor, que mentem, que são contra a vontade do Criador. A própria criação mostra, revela a glória e a existência do Criador, quem domina tudo isso. Então não existe desculpa. E ainda hoje, por incrível que pareça, eu ainda ouvi alguém dizer, né, que o livro que Paulo escreveu aos Romanos pela orientação do Espírito de Deus, não foram palavras dele próprio. E tem gente que diz que Romanos não é um livro, é um livro histórico, né? Gente, Romanos, ele tem tanta revelação nesse livro. O livro de Hebreus, o livro de Romanos, todos os livros das Sagradas Escrituras são dignos de toda aceitação. Não cai nessa onda: livro de Romanos é histórico, não tem nada a ver com histórico. Gente, conta a história de alguns, conta, mas ele tem grandes revelações espiritual. Não é um livro qualquer, assim como qualquer outro livro da palavra, não é um livro qualquer. São dignos de toda aceitação. Tome cuidado por aí que você anda ouvindo por aí. Não deixe o inimigo tirar o foco que você tem para com a palavra do Senhor. Agora eu vou deixar mais um versículo para vocês. Em Apocalipse 11, versículo 19, vou deixar em vermelho agora, que fala, né? A gente falou em Romanos, capítulo 1, versículo 18, que a gente mostrou que do céu se manifesta a ira de Deus. E você já imaginou uma coisa, já parou para pensar que o trono do Senhor, o trono do Criador, ele sai muito amor, sai muita alegria, mas também pode sair muito castigo sobre a face da terra? É o que eu sempre penso, eu sempre estou observando a palavra e vejo isso, que do mesmo trono que sai a bondade, a misericórdia para afagar o nosso ser tão cansado, do mesmo trono que sai o amor, o perdão, ali quando a gente se arrepende, sai também o castigo quando a gente não se arrepende. Sai o castigo sobre a humanidade desobediente. Em Apocalipse 11, versículo 19, relata um pouco disso, né? Tem outras passagens também, mas como eu disse, eu estou falando poucas coisas para tentar resumir o máximo. E diz assim, uma visão que João teve, né? João, um discípulo que estava na ilha de Patmos, não é João Batista, mas é João, um discípulo. E ele estava na ilha de Patmos, ele teve essa visão e diz aqui: nesse momento se abriu o santuário de Deus aonde? Nos céus, não é aqui na terra, não é essas casas que a gente chama de casa de oração, nos céus. Abriu-se o santuário de Deus nos céus e ali foi observada a Arca da Aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Olha só como que é o trono do Senhor. Lá tem misericórdia, tem amor, mas também quando o Senhor está irado, dali saem as decisões que abalam os fundamentos da terra. E o mais interessante aqui é que tem uma revelação aqui, que tem gente procurando a Arca da Aliança até hoje, né?
Tem gente que fala que a arca está em um lugar, está em outro, mas a arca não está mais aqui na terra. Porque em Apocalipse 11:19 diz que abriu o santuário de Deus nos céus e foi vista a arca da aliança. Ou seja, ela não está aqui, meu amigo, ela está na glória. Não me pergunte como ela foi parar lá, mas ela está lá. Então eu prefiro ficar com a palavra do Senhor, com a palavra do Criador, tendo a certeza de que ela está lá, do que ficar procurando aqui na terra. A arca da aliança não está mais na terra, ela está na glória. E a Bíblia revela isso claramente. Apocalipse 11:19. Abriu-se o templo do Senhor nos céus. Não foi nem aqui na terra, nos céus. Para ninguém falar que a gente está inventando nada. Abriu-se o templo do Senhor nos céus e foi vista a arca da aliança. Ou seja, ela não está aqui. Está na glória, está nos céus. E dali do trono do Senhor, aonde abriu-se o trono do Senhor ali nos céus, ali foi mostrada a arca da aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões e grande terremoto e um forte temporal de granizo. Sabe o que significa isso? O Senhor, quando está irado, quando o Senhor vê a afronta, quando o Senhor vê a maldade, os seres humanos achando que são alguma coisa, ali o Senhor se ira. E quando o Senhor se ira, do trono do Senhor sai temporal de granizo, terremoto e tudo mais que você nem imagina. Coisas que a Bíblia ainda nem relata aqui que sai do trono do Senhor. Então, tome cuidado, porque o mesmo Deus que é amor, que é maravilhoso, ele também tem um trono de justiça. E quando ele se ira, somente uma coisa pode aplacar a ira do Senhor: arrependimento sincero, verdadeiro. E agora também dando continuidade aqui, nós já estamos quase terminando. Diante disso tudo que eu falei, você talvez venha ainda estar pensando que o Senhor é injusto. Mas você sabia que até quando for derramadas as taças da ira do Senhor, até os anjos do Criador vão afirmar, eles vão reafirmar, né? Eles vão testificar, vão falar: olha, o Senhor é justo. A gente não entende os planos do Senhor às vezes, como que o Senhor castiga os habitantes da terra, até mesmo quando o Senhor nos chama a atenção, quando Ele corrige nós mesmos. Mas uma coisa é certa: o Senhor nunca é injusto. A gente leu várias passagens aqui durante o estudo que mostram que o Senhor é justo. A gente leu na passagem anterior, na primeira parte, né? Deus é um justo juiz, no Salmo 7. Então o Senhor não é injusto. Tudo que o Senhor faz, Ele faz justamente. E aqui em Apocalipse 16, versículo 4, nós não vamos ler tudo, só até o versículo 7, diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar, versículo 5, Apocalipse 16, versículo 5. Então ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porquanto julgaste esses crimes. Você vê o quê? Que o Senhor julga os crimes dos habitantes da terra. Mataram profetas, mataram servos de Deus, matam uns aos outros, enganam, idolatram. Isso tudo são crimes diante do Senhor. Idolatria, profanação, tem tanta coisa. Prostituição espiritual e física. Tanta coisa na face da terra que são crimes diante do Senhor. Pode não ser crime para o homem, mas para o Senhor é crime. Então o anjo fala: olha, o anjo vendo o Senhor derramar a taça ali, ordenando derramar a taça. E ali o anjo fala: olha, tu és justo, tu o santo, que és, que eras, porquanto julgaste esses crimes. Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhe deste sangue para beber, pois isto é o que merecem. E ouvi do altar procedia a seguinte aclamação: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, você vê aqui que o Senhor retribui à humanidade aquilo que eles praticam ali nas suas obras. E que até os anjos do Criador, que estão na glória, eles afirmam, eles aclamam: o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. O Senhor retribui cada um segundo as suas obras, quando a pessoa não se arrepende. Então, essa é a palavra
que a gente deixa hoje aqui para os irmãos, primeiramente, que estão ouvindo a mensagem. E se o Senhor assim permitir, estaremos fazendo assim, né, no próximo sábado. E seria melhor, né? Será melhor se o Senhor permitir que nós vamos nos reunir. Mas vamos ficar na direção do Senhor. E o importante é que o Senhor está dentro de nós. E uma coisa muito interessante aqui para terminar é que nós sempre fomos muito criticados por não andar em templos, né? A gente sempre se reuniu no lar, sempre ali no sábado às 7h da noite. Temos comunhão uns com os outros, graças a Deus. Não somos desigrejados, mas sempre fomos chamados assim. E engraçado que hoje todos aqueles que diziam que você não tinha salvação se você não estivesse no templo, por ironia, não creio em ironia assim exatamente, mas eles veem que hoje eles estão calados, eles não podem falar nada. Porque se tem que estar dentro de um templo para ser salvo, então eles estão enrolados, porque nunca mais ninguém se reuniu. Poucos estão fazendo isso e estão tendo problema. E a gente vê que o Senhor contraria os que se acham sábios. A comunhão, gente, não é estar enfiada dentro de templo. A comunhão é espiritual. Você pode adorar o Senhor na casa do teu irmão. Você pode se reunir. Se você tem um pastor aí que realmente é um homem de Deus, uma pessoa que anda na palavra, você pode se reunir na casa dos teus irmãos, cultuar o Senhor, ou meditar na palavra. É congregação. Agora, igreja somos nós. Congregação pode ser qualquer lugar. Então, os homens aí estão pagando um preço muito alto por distorcer a palavra do Senhor e ensinar as pessoas de modo errado. E acaba que eles mesmos estão podendo se reunir. E muitos estão tristes, né? Porque estão perdendo a graninha, né? Porque a oferta diminuiu, tudo diminuiu. O povo não está querendo muito dar mais nada, as coisas estão difíceis. Então, é um castigo de Deus sobre o homem. Os homens desobedientes. Mas para nós, como foi falado, né, no Salmo 11, que a gente leu na primeira parte do estudo, que está no YouTube aí, que a gente dividiu em duas partes para não ficar tão grande, o Senhor prova os justos, mas os ímpios ele faz chover fogo, brasa de fogo. Então até a próxima, que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato, que nós estaremos aqui sempre com prazer em ajudar.